Vamos iniciando o nosso estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos recomeçar, o capítulo número 47, no trabalho ativo, vamos para o 48, Pavor da Morte, e depois, chegando no 49, Máquina Divina. Bom dia, Andréia. Nós vimos nos nossos capítulos anteriores, começando pelo 45, Mente Enferma, Dr. Fidelis, um homem muito inteligente que procurava sempre racionalizar as ideias que diziam respeito à doutrina espírita, tentando ali colocar sempre o seu ponto de vista muito material, muito lógico, dentro da sua perspectiva. E aqui então Aniceto trouxe para André Luiz e Vicente esse esclarecimento. Repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, mas ocorre a muita gente, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano, reclama a graça, formulando a exigência, quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura, espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras, estima a ciência, sem consultar a consciência, prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade, e vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Então isso aqui depois, passando para o capítulo 46, Aprendendo Sempre, nós tivemos ali uma colocação, uma situação interessante, que André Luiz apresentou para nós, falando sobre os encarnados e desencarnados que se apresentavam naquele posto de serviço para receberem auxílio. Então eu tinha ali por volta de 35 encarnados e ali mais de 200 desencarnados. Tá chiando de novo? Tá, daqui a pouco eu mexo. Então cerca de 200 encarnados. E recebendo então, para ali receber aquele auxílio. E o que nós vimos aqui de grande ensinamento para essa passagem falava sobre as orientações que eram pedidas, a título de esclarecimento direto, através de receituário, o apoio e tudo mais. E aqui então, duas passagens interessantes foram trazidas para nós, que ele colocou, deixa eu ver aqui. Vicente perguntou, mas recebem elas tudo quanto pedem? Bom dia, ajuda. A resposta, deixa eu ver aqui. A resposta, recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a não lhes tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo em vez de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Deste modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é desacisada, esse é o nome, Ou seja, vendo no dicionário aqui, ela era desequilibrada, infantil, meio maluca, A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã.
O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais. E o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los, né? E depois ele continua aqui também. Possivelmente, estou relendo isso aqui porque é importante destacar essas duas passagens aqui nesse capítulo. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda a condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo o conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhes os alvitres profundos para com as disposições evangélicas. E aqui, então, essa parte é mais importante ainda. Diz assim para nós: como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso de nossa elucidação verbal na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Então, nessa parte aqui ele diz assim, que muitas vezes se pede orientações para o plano espiritual, e aí então os espíritos, através da conversação direta, pela psicofonia, por uma psicografia, quando diz respeito ao crescimento espiritual, né, esses pedidos dizem respeito ao crescimento espiritual do indivíduo, isso se faz, né, acontece então dentro das possibilidades. Agora, olha só que interessante essa segunda passagem. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória. Muitas entidades desencarnadas, aqui já fala sobre aquela comunicação em grupos mediúnicos, de espíritos que ficam prestando serviço, conversando, né, atendendo às solicitações de questões pessoais, muito específicas de problemas do dia a dia. Então ele diz assim, muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem devem fazê-lo por conta própria. Então, aqui trata, né, daqueles aconselhamentos espirituais que falam sobre, por exemplo, né, olha, eu queria saber se eu vou casar com fulano. Eu queria saber se aquele emprego vai sair. E aí então, em reuniões mediúnicas, espíritos trazem esses aconselhamentos, sejam, né, diretamente para os encarnados através da comunicação mediúnica ou através da inspiração para aqueles que se colocam na condição de aconselhadores, né? Então, olha só que interessante. Espíritos, então, eles se preocupam muito mais com a elevação do espírito, dos espíritos encarnados, do que com aconselhamentos de situações particulares. Agora, espíritos numa condição mais
inferior, ligados aqui aos interesses do mundo físico, servem-se, então, como escravos de mentes inferiores aqui do mundo encarnado. Então essa colocação é muito interessante, porque fala exatamente da posição dos espíritos diante das necessidades dos encarnados. Então esse aqui foi o nosso capítulo número 46. Vamos lá agora aqui para o 47. Então, capítulo número 47, no trabalho ativo. Nós chegamos a começar esse parágrafo, mas como o nosso tempo tinha estourado, então a gente retoma a partir daqui do início. Então, no trabalho ativo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Então o Sr. Bentes aqui era o encarnado responsável por aquela atividade que se realizaria então naquele posto, naquela residência a princípio. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se dirigia na linguagem comum. Então, nesse trecho aqui, fala exatamente sobre a posição dos encarnados diante de uma reunião com essa característica, de aconselhamento, uma reunião mediúnica, ou com aconselhamento de inspiração e tudo mais. E aí então os encarnados, através das suas perturbações íntimas, acabavam interferindo então na sintonia e na harmonia também do ambiente. Então, quantas vezes fazemos palestras, fazemos estudos, e percebendo então que aqueles que nos ouvem estão distraídos ou então estão em conversações paralelas, isso prejudica em muito não somente a concentração daquele que é o expositor, e nesse caso a responsabilidade dele, manter o foco do desenvolvimento de suas ideias, mas isso prejudica também a própria harmonia do ambiente, dificultando também a inspiração que vem do plano espiritual, a participação dos espíritos nesse trabalho. Porque se o médium se desconcentra, ou se o palestrante se desconcentra, ele não consegue então captar as ideias que chegam em seu favor. Então isso aqui é importante, porque nesse caso, como nessa reunião muitas pessoas vinham trazendo o seu sofrimento, então era natural que encontrássemos essas mentes nessa desarmonia toda. Mas havia necessidade também de fazer esse trabalho para que todos prestassem atenção naquilo que estava sendo realizado. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente os mais novos, sem conhecimentos doutrinários, exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Então, dois casos, quantas vezes acontece isso conosco? Nós vamos a um centro espírita, a um culto religioso qualquer, ou até mesmo, independente de ser religião ou ambiente religioso, nós vamos ali ouvir uma palestra, ouvir ali um estudo, uma apresentação num congresso, num ambiente qualquer de debates, de aprendizados, e aí então a desconcentração acaba prejudicando também o trabalho que é realizado. Aqui então muitas vezes nós somos distraídos com as nossas preocupações do nosso dia a dia, os nossos compromissos diários, compromissos domésticos, responsabilidades de trabalho, de relacionamento, e em outros casos também aqueles que se tornam impacientes, porque nesse ambiente em especial eles querem as orientações para resolverem seus problemas. Só que nem sempre as respostas vêm de imediato.
Então, são ali apresentados aconselhamentos para que possam modificar posturas, semearem ali novas ações para que no futuro possa florescer do modo como eles gostariam, e na verdade eles querem simplesmente resolver seus problemas. Em ambientes como é o caso da doutrina espírita, em que as pessoas vão buscar auxílio, eles querem que quando termina a palestra, ou termina ali os passes que eles vão receber, todos os problemas sejam dissolvidos. E na verdade não é assim. Se os problemas foram criados a partir de um conjunto de ações que foram criando problemas no decorrer do tempo, a solução também muitas vezes demanda um esforço ali e também um espaço prolongado para que isso se transforme. E aí então eles vão, não encontram a solução que desejam, ou abandonam, ou ficam desconcentrados, não voltam mais porque aquilo não serviu para aquilo que eles queriam. E exatamente aquilo que nós vimos no capítulo anterior. As pessoas fazem um pedido para resolver um problema, mas não têm interesse em modificar suas condutas, modificar seu modo de viver, para que aqueles problemas não se resolvam, não voltem a acontecer. Então, tanto no capítulo anterior como nesse, nós temos ali duas ideias que estão intimamente conectadas. Então, a impaciência que muitas vezes nós alimentamos e a indisposição para mudanças de atitude para resolver as questões que nós estamos vivendo. Ronaldo, bom dia. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna, dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Que chegamos a falar sobre isso bastante na semana passada, porque é assim, nós vamos então para aquela nossa reunião, todo mundo concentrado, todo mundo com atenção, todo mundo querendo focar na atividade que vem sendo realizada, mas fora dali, a nossa cabeça é aquele vulcão de ideias, muitas vezes ideias perturbadas, ideias de um conteúdo negativo, um conteúdo que traz para nós bastante prejuízos, e aí então durante aquele momento de concentração, aquele momento de prece, nós queremos manter a plena harmonia do nosso pensamento com aquela ideia que vem sendo difundida. Doce ilusão da nossa parte. E ele diz ainda, boa concentração exige vida reta. Eu lembro que conversava, André, sobre aqueles trabalhos que fazem em Tai Chi Chuan, aqueles grupos de harmonização, todo mundo concentrado, todo mundo querendo. E, na verdade, o interessante é que as pessoas buscam nessas atividades de concentração e de harmonização os recursos para a sua vida diária. Sendo que deveria ser o contrário, naquele momento da sua vida diária, manter sempre dentro dos padrões ou dentro dos ensinamentos evangélicos que são trazidos, sem considerar qualquer cunho religioso nesse sentido, lembrando que quando nós falamos em ensinamentos evangélicos, nós falamos de um trabalho de moralização. E aí então, vivendo dentro dessa linha reta, nesses padrões morais, nós conseguimos, no momento de concentração, fazer com que nós nos fortaleçamos cada vez mais. Então, é ali que nós vamos exatamente colher os frutos daquilo que nós semeamos no nosso dia a dia. Agora, não adianta a gente querer fugir nesses momentos de concentração para depois chegar na nossa vida cotidiana e se comportar da mesma forma. É a mesma coisa que acontece, como nós falamos, Quantas pessoas vão aos seus encontros religiosos, aos seus encontros filosóficos espirituais ou espiritualistas, vão até ali para fugir dos problemas do dia a dia. As pessoas dizem, eu vou buscar a minha salvação,
entre aspas, frequentando aquele ambiente. E aí então, quando saem de lá, voltam para o dia a dia delas da mesma forma que entraram. Sendo que, na verdade, é o contrário. Eu vou até lá para me fortalecer, porque eu sei que é lá fora que eu vou ter que colocar isso em prática. Então, para isso temos que lembrar sempre, né? Não adianta nós esperarmos que em poucos momentos que nós conseguimos ter no nosso dia a dia, por exemplo, né, eu vou para uma reunião 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e eu acho que eu vou chegar naquele momento e conseguir trabalhar plenamente harmonizado com a proposta daquelas reuniões. E no meu dia a dia as coisas acontecem de uma forma diferente. Diz aqui ainda o texto para nós: para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque esses se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Né? Então, exatamente o que nós conversamos. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Aqui falando da atividade por parte dos desencarnados junto aos encarnados. E eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados, né? Mais uma vez, o Sr. Bentes era o palestrante encarnado, e o que ele estava dizendo, né, era muito mais aproveitado pelos desencarnados do que pelos que estavam ali de corpo presente. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho de receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, Dona Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta a algo constrangido com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu no seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa, sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando, embora, o caráter sagrado do amor de sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória.
lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro, uma entidade amiga, que solicitou: meu caro, estimaria as suas providências junto aos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Antes da gente continuar aqui nesse ponto, vimos aqui então uma situação bastante frequente, né, no nosso meio espírita, exatamente por causa dessa facilidade que nós temos, né, com a comunicação com o mundo espiritual, a dependência que muitos encarnados acabam tendo com orientações do plano espiritual. Se não nesse caso, como nós vimos, né, de uma mãe junto à filha, nós vemos também, muitas vezes, espíritos que ficam quase que dependentes desses trabalhos de assistência fraterna, principalmente vinda do plano espiritual. São cartas, são participação de aconselhamentos, isso tanto no meio espírita como, por exemplo, em outros ambientes onde a comunicação mediúnica se torna presente, como é o caso, por exemplo, da Umbanda. Quantas vezes nós temos ali nos centros de Umbanda, nos terreiros, os trabalhos que são realizados de orientação por parte dos espíritos. E então são aconselhamentos, né, com aquelas entidades, né, que trazem ali aquele conteúdo de sabedoria do plano espiritual. E as pessoas ficam dependentes dessas orientações. Não são capazes de dar um passo sem que tenha a orientação do plano espiritual. Então elas acabam sendo tolhidas no seu livre-arbítrio pela própria conduta. E muitas vezes os espíritos, dependendo do entendimento que eles têm do trabalho que realizam, acabam alimentando cada vez mais essa dependência. Então aqui, no caso de uma relação de mãe e filha, a preocupação que eles tinham era exatamente que a filha, se tornando dependente dessa comunicação com o plano espiritual com a mãe, acabava depois perturbando o desenvolvimento da própria. Porque ela, estando desencarnada, ela teria novos aprendizados, deveria, inclusive ela mesma, deixar de se preocupar com aquilo que acontecia no plano espiritual, dessa forma tão ligada, dessa forma tão íntima, para que ela pudesse se desenvolver. Então acabaria criando ali uma relação de interdependência, né? A filha dependendo das orientações da mãe e a mãe não conseguindo fazer nada sem poder orientar a filha, né? Pois é, Elcio, nesse caso a gente nem veria uma obsessão, veria uma orientação, mas o caso de obsessão poderia surgir com toda facilidade. Nós encontramos, por exemplo, né, nos trabalhos que eram realizados pelo Chico, naquelas comunicações do plano espiritual para orientações de pais e mães e companheiros e outras relações afetivas, né, com os desencarnados, em que eles começavam então a fazer verdadeiras peregrinações naquele centro, né, naquele grupo, para receber sempre ali um posicionamento do plano espiritual, para saber exatamente onde ele se encontra, porque o sofrimento acaba sendo tão intenso que eles não conseguem se desenvolver. E acaba sendo exatamente ali um processo de obsessão que acaba surgindo também, que auxiliar e atrapalha a evolução. Quantas e quantas vezes isso acontece? E na verdade nós vemos também, da mesma forma, né, encarnados que não conseguem se desenvolver no plano espiritual porque ainda continuam com suas consciências ligadas ao plano físico, né? E isso é algo que não acontece com espíritos apenas considerados inferiores por estarem perturbados, por serem materializados. Muitas vezes nós mesmos, que somos estudantes da doutrina espírita, que temos uma proposta de crescimento espiritual, ao desencarnarmos, nós veremos então os nossos entes queridos aqui no mundo físico em sofrimento e nós teremos a preocupação de auxiliá-los. Quer dizer, nós fazemos por boa vontade, queremos fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Porque nós queremos estar perto de qualquer jeito para poder ajudar. E aí então acaba atrapalhando. Atrapalhando o encarnado e atrapalhando a nós mesmos.
Né? Então, como foi colocado no capítulo anterior que eu li para vocês, quantas vezes o auxílio vem de uma forma silenciosa, porém bastante ativa. Então os espíritos não se manifestam diretamente, mas eles trabalham nesses bastidores ajudando no desenvolvimento. E é o que acontece com a maioria de nós quando nós fazemos aqui as nossas solicitações. Continuando, vamos lá. Melhorou, né? Continuando. Então vimos aqui outro caso, né? Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Já vivi uma situação semelhante assim, só a título de curiosidade, dentro do trabalho que nós realizamos de atendimento fraterno, feito, né, aqui no nosso grupo do Espiritismo.net, que é o atendimento feito através de e-mails. Então, muitas vezes uma pessoa escreve relatando ali uma dificuldade. Aí, então nós fazemos o nosso trabalho de atendimento, elaboramos uma resposta, apresentando ali algumas orientações que são relevantes para poder melhorar a condição em que ela se encontra, e aí depois de pouco tempo ela manda uma nova solicitação com as mesmas queixas, embora acusando o recebimento do nosso atendimento. Aí então nós reforçamos alguns pontos que devem ser observados e tudo mais, e mandamos, e aí então depois ela manda de novo falando a mesma coisa. É o caso, por exemplo, envolvendo problemas de saúde, envolvendo problemas de relacionamento pessoal, porque o casamento não está bom, porque o marido não atende às necessidades dela, ou porque tal coisa. Então nós trazemos ali algumas sugestões, oferecemos algumas sugestões, e isso não muda. Então quer dizer, só pelo fato de você ter à disposição um canal que lhe dê assistência, né, isso facilita as pessoas tornarem-se quase que dependentes disso. Chegamos inclusive a deixar de responder às solicitações depois de uma quarta, quinta vez fazendo as mesmas queixas. E depois então nós inclusive acrescentamos depois, olha, avise para nós, né, comunique se houve alguma mudança na sua atitude. E ela simplesmente ignora isso e continua escrevendo. E isso acontece também na frequência de centros espíritas. As pessoas vão até atendimento fraterno, vão até ali a orientação espiritual e reclamam sempre das mesmas coisas, mas não acusam nenhum tipo de mudança de conduta. Quantas vezes isso acontece? Várias vezes. O Brás colocou, né, a postura de gente em qualquer reunião religiosa requer muita cautela mental, sem dúvida, Brás. A necessidade de uma postura muito disciplinada por parte dos trabalhadores, né, para observar as respostas daqueles que são atendidos, né. Policiar os pensamentos nessa terrinha não é fácil, né, porque distrações é o que não falta para nós. Você lembrou ali também, né, em qualquer situação, pensamento é tudo, né. Pois é. Continuando, vamos lá. Continuando aqui para nós, vamos lá. Então continua aqui, né? Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber.
Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Ou seja, né, falava as verdades, mas de um jeito sempre bastante caridoso e carinhoso também. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Então, fica essa grande lição para nós, né, mostrando as dificuldades que são enfrentadas por qualquer grupo de trabalho, né, que ofereça essa assistência àqueles que precisam, né, em nome da caridade. Mas nós vemos, por exemplo, médicos, psicólogos, terapeutas em geral, que naturalmente trabalham, né, dentro dessa profissão e que cobram por esse serviço, que muitas vezes não se importam em ficar atendendo repetidamente os pacientes que pagam pelo atendimento. Porque o argumento é exatamente assim, né? Eu pago para que ele possa me ouvir. E aí então você paga uma consulta, paga outra, e o profissional vai escrevendo. Né? Alguns deles chegam a interromper um tratamento dizendo, olha, tudo que eu podia fazer por você eu fiz. Agora depende de você, então eu não posso mais te ajudar. Posso te aconselhar um outro profissional, posso te aconselhar uma outra terapia, uma outra terapêutica e tudo mais, mas infelizmente, né, nós estamos estagnados. E aí, então aquele profissional interrompe o tratamento e parte para outra linha de trabalho. Agora tem aqueles outros profissionais que enquanto estão ganhando seu dinheiro, eles estão fazendo a mesma coisa. Então ficam ali o paciente girando naquele círculo sem mudar absolutamente nada e estão pagando por isso. Agora, nesse trabalho caritativo, como nós vimos agora, é muito mais fácil você chegar e dizer para a pessoa, olha, você precisa mudar a sua postura. Né, meninozinho, bom dia. Número 48, pavor da morte. Vamos lá aqui agora, mais uma sessão de aprendizado. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivos se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Essa é uma grande pergunta que nós fazemos, porque nós sempre imaginamos que os encarnados, né, os encarnados servem aos encarnados. Agora, os desencarnados não têm nenhuma necessidade de estar entre os encarnados. Por que eles estão, então? Por que num centro espírita desencarnados são levados até lá para serem atendidos? Não poderiam fazer isso no próprio plano espiritual? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova existência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução, aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados nessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimatação
de certas organizações espirituais à vida. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, na condição a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo concluiu bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Então aqui a gente já conversou sobre isso, que muitas vezes uma pessoa frequenta uma instituição, uma igreja, um centro espírita, não importa qual seja o ambiente, mas que tem esse propósito, de instrução espiritual, e acabam ficando ali de corpo presente, mas com a consciência distante. E nem se dão conta da doação de fluidos, de que participam. Então muitas vezes se encontram ali distraídos, se encontram até mesmo adormecidos, Chega naquele dia cansativo de correria, aí vai para ouvir uma palestra no centro espírita, encosta naquela paredinha mágica, dá aquela cochilada e nem percebe ali a contribuição que ele está dando para o trabalho realizado junto ao plano espiritual. Então, nesse caso, como nós falamos também dos desencarnados, muitos deles desencarnam, mas não conseguem se adaptar à rotina do mundo espiritual. São muitos e muitos os relatos que chegam para nós falando sobre essa dificuldade que os espíritos têm de participarem daquilo que o mundo espiritual oferece, porque eles querem, na verdade, continuar vivendo aquilo que viviam aqui no mundo físico. E aí então eles participam dessas reuniões entre encarnados para que, através dessa contribuição fluídico-magnética, eles possam então se reequilibrar e a partir daí então começar a viver essa realidade do plano espiritual. E diz para nós então aqui também: terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Então, grande número de vezes, não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Aqui a gente já até viu também, o próprio André Luiz, quando ele fez aquela visita à sua antiga residência, onde a sua esposa já tinha, a sua ex-esposa já tinha ali um outro casamento, e esse então, o marido dela, se encontrava doente. Então André foi ali com a assistência de Narcisa, vocês se recordam, ele então ajudou na recuperação daquele que se encontrava ali moribundo, se encontrava ali bastante adoecido. E inclusive grande preocupação de agravar a sua doença, uma doença respiratória que ele tinha. Então, são trabalhos individuais que são feitos desde que esses colaboradores tenham capacidade para isso.
Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa em olhar em torno. Então é aquela imagem que nós temos, né, de no necrotério, o corpo ali junto, e a pessoa então, o espírito continua ligado àquele corpo, com medo de olhar, com medo do ambiente e de reconhecer a situação, ou de se reconhecer naquela situação. Então ela fechava os olhos assim, espremia os olhos, né, pelo que dá pra gente ver aqui. Grande abraço, Elcio, até a próxima, querido. Então fechava os olhos assim, apertando, com medo de olhar. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito terror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado que se aproximou comovido. É preciso atendê-lo doutro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção nesse instante em que a mente lhe flua sem rumo. Né? Aqui então o que nós vemos na situação é que o fato dela ver esse noivo não é para ela um conforto, é na verdade um motivo de pavor, porque ela sabe que ele morreu. Se ela está o vendo, significa que ela também morreu. E aí então ela é tomada de mais pavor ainda. Olha que situação curiosa. Por isso que muitas vezes os desencarnados, sem ter ali o devido conhecimento e preparo para lidar com os encarnados, né, ou aqueles que estão recém-desencarnados, pelo fato de não perceberem esses detalhes, que nós ainda não temos esse preparo espiritual para lidarmos com essa nova realidade, muitas vezes tomado por um impulso de boa vontade, mas sem uma capacitação, acabam agravando. E não temos ali tantas vezes, né, espíritos com medo de espíritos. Ele está desencarnado, aí aparece aquela mãe, aquele pai, aqueles avós, né, que sempre são os entes queridos, né, que muitas vezes antecedem a desencarnação das pessoas que acabam ficando aqui. E aí então eles desencarnam, encontram com esses entes queridos que já foram inicialmente, e eles fogem, exatamente por terem medo de fantasma, por terem medo da morte. É uma situação engraçada, mas é bastante curiosa, porque isso acontece com bastante frequência. E aí então ele respondeu sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-a a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento.
Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. E o senhor é o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o doutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou num gesto expressivo e falou: Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se estivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à nova vida. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Aqui, então, nesse caso, o que nós vemos é uma pessoa que, embora tenha muita bondade, né, no coração, naquilo que vivia, era alguém que não tinha se preparado espiritualmente para essa realidade. Porque muitas vezes viveu uma religião, viveu ali uma determinada crença, mas a morte continuava sendo para ela algo muito temeroso. Muitas vezes até como resultado de algo que ela viveu no passado. Porque muitas vezes a morte vem e traz lembranças que foram traumáticas na sua história. Mas aqui nós vemos então uma pessoa que tinha muita bondade, uma pessoa que tinha merecimento para receber esse atendimento, mas ela mesma criava esses obstáculos. E aí então, superados os obstáculos, ela então teria condições de, no plano espiritual, receber toda a assistência que a ajudaria nessa recuperação. E é claro que depois dela se reconhecer como desencarnada, ela vai olhar para trás e perceber como foi para ela difícil ter criado uma situação dessa natureza. Né? O Brás lembrou aqui no Fora do Corpo, participei várias vezes de conscientização de pessoas assim, né? E são vários, né, Brás? Vários os trabalhos, e por isso a gente fala sempre esse conteúdo psicológico que os assistentes espirituais precisam ter para lidar com essas nossas fragilidades, né? É algo muito frequente. Então, aqui nós vimos que o espírito que prestou assistência para essa jovem se identificou como médico, que era o novo médico que ia auxiliá-la, e ela então se sentiu mais à vontade estando entre os encarnados. E é então feita a aplicação desse passe, ela adormeceu, e o próprio despertar dela também vai ser algo bastante delicado, porque os espíritos então adormecem para facilitar esse processo tanto de desligamento, né, ou mesmo até de transporte, como foi o caso que nós vimos aqui, e chega no plano espiritual, há a necessidade de uma conversa cuidadosa para que ela vá naturalmente percebendo a nova realidade. E muitos deles acabam não aceitando. Mesmo, tá bom, eu estou desencarnado, mas eu não quero estar aqui, eu tenho que estar do outro lado. E continua. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Exatamente porque a ideia da morte, para muitos, ainda está muito ligada à ideia do sofrimento. A morte traz o luto, a morte traz o fim, a morte traz a perda, traz a dor. Então, até mesmo, né, quantas pessoas estudam o Espiritismo
que traz para nós tantos e tantos relatos e tantas lições sobre essa realidade do mundo espiritual, poderíamos dizer essa nova realidade do mundo espiritual, mas que de nova não tem nada, e mesmo sendo espírita, fica apavorado com a morte. Porque ela estuda, mas tem medo, por exemplo, da comunicação com os espíritos, tem medo da ideia da perda, porque é aquela situação. Eu sei que é assim, mas vai que não é. Então essa dúvida, esse receio, acaba trazendo então muito sofrimento. E claro, né, o próprio processo de transição é algo para nós bastante preocupante, porque a gente fica se perguntando, né, mesmo tendo essa convicção, como é que será que eu vou me adaptar a essa realidade? Qual vai ser a minha condição chegando no mundo espiritual? Como eu vou lidar com essa separação entre a minha realidade do mundo físico, com os meus entes queridos, com os meus compromissos, e passando para o mundo espiritual? O Braz lembrou, né, foi o maior erro cometido no Concílio de Constantinopla, né? São várias mudanças, né, Braz, que foram acontecendo no decorrer do tempo, trazendo então todos esses problemas, entre aspas, com relação ao mundo espiritual. Número 49, Máquina Divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava morosamente. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo, o trabalhador que se encontrava lá. Mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de 2 senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados dando mostra de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Então é aquele momento um momento em que a morte se aproxima, né, de um encarnado, né, de um corpo bastante adoecido. Então os familiares próximos sofrendo, aflitos, né, todos eles sofrendo, aflitos, e ali o espírito agonizando naquele momento de desligamento. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. Só um instantinho. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente para cuja definição essencial não temos, por agora, a conceituação humana. Né? Ou seja, definir a mente, definir o princípio inteligente, é algo que os espíritos têm grande dificuldade de definir para nós, porque nós não temos nada que possa comparar, que possa facilitar o nosso entendimento. Tanto que lá no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que a alma, ou o espírito propriamente dito, não o corpo perispiritual, mas o espírito, ele se assemelha a uma labareda, a uma chama. Então é difícil encontrar para nós uma definição dentro do nosso vocabulário, e até mesmo do nosso entendimento também. Diz aqui o livro: notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fonte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou. Ou seja, né, o Aniceto deu uma aplicação de um passe magnético em André Luiz, para que ele tivesse ali a sua visão potencializada para compreender melhor o fenômeno. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Agora, André,
não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à vista nesse instante. O microscópio ainda é pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida, e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava, em grandes proporções, os 9 sistemas de órgãos da máquina humana: o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo sugestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de órgãos de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinenti absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se-me líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nessa hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea.
na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda a manifestação vital do planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos, e enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão pluríferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, depois aqui no 50, a desencarnação de Fernando é o próximo tema que nós vamos estudar no encontro que vem. Mas o interessante disso tudo é que nós temos hoje, quando se fala sobre o estudo da morte, analisando a matéria como ponto principal, os médicos procuram analisar todas as reações bioquímicas e elétricas que acontecem, fisiológicas também, que acontecem no nosso corpo. Então, quando fala alguém está morrendo, começa a analisar então qual é a causa principal, muitas vezes uma doença, um ferimento, uma lesão qualquer. Já tem até estudos falando, por exemplo, alguém que sofreu uma parada cardíaca, um infarto fulminante. O que acontece com o corpo, quais são as reações no organismo a partir daquele momento? Um aneurisma, um envenenamento, um trauma interno, seja lá qual for o tipo de situação, um câncer, qualquer tipo de doença. E aí então os médicos procuram fazer uma simulação e ao mesmo tempo também fazer um estudo de tudo aquilo que acontece, das reações do cérebro, das reações do organismo, das reações do sistema de defesa, o sistema nervoso reagindo de uma forma absolutamente ativa, até chegar o momento em que ele cessa completamente as suas funções. Então, para nós, biologicamente, é um fenômeno impressionante. Analisando cada um dos detalhes, então nós temos muitos documentários que foram produzidos mostrando isso que acontece. Alguém acabou de ter um ataque cardíaco. E aí, então, quando ele tem um ataque cardíaco, o coração para desse jeito, o sangue acontece isso, no cérebro acontece aquilo, e aí, então, em cada um dos órgãos, dos sistemas, vão, então, mostrando reações. Aqui o que nós estamos vendo é André Luiz olhando a partir de uma vitalidade do mundo espiritual, e não apenas biológica aqui nosso do mundo físico. Ele não vê apenas uma bactéria, ele vê ali um ser vivo, e ele vê, então, da perspectiva espiritual. Então, tudo aquilo que ele está olhando, hoje nós temos alguns filmes de ficção
que mostram, por exemplo, que você não vê apenas o corpo físico. Aí então tem aquelas simulações que são feitas, né, com efeitos especiais, mostrando aquela energia vital percorrendo no corpo da pessoa. Aquela movimentação, aquela turbulência nesse momento de desorganização, quando a mente já não tem mais controle sobre o funcionamento do corpo. As coisas acontecem num automatismo, né, de uma forma mecânica que vão funcionando enquanto é possível, mas sem qualquer tipo de organização, ou seja, é o caos acontecendo. E esse caos acontece principalmente, como nós vimos aqui, de uma pessoa que viveu simplesmente sem qualquer tipo de equilíbrio mental para lidar com esse momento de desprendimento. Então é aquele conflito da mente desesperada querendo ficar no corpo físico, porque o indivíduo não quer morrer, e o corpo dele morrendo mesmo assim, expulsando-o do corpo. Dá para a gente imaginar que tipo de desencarnação será esse para esse espírito tão agonizante. E outro relato também, além desse daqui do livro Os Mensageiros, nós temos outro livro de André Luiz em que acontece a mesma coisa. Um espírito em plena agitação da desencarnação, ele não quer porque ele quer ficar, e então são obrigados a fazer com que ele adormecesse para que acontecesse uma desencarnação tranquila. Então, para muitos, a desencarnação acontece de uma forma natural. Tanto que lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do primeiro capítulo, o Passamento, André Luiz diz que para muitos que são espiritualizados e que vão desencarnando por uma causa natural, antes que o corpo pare de funcionar, o espírito já se desprendeu. Para outros, o corpo para de funcionar e o espírito continua ali preso, sofrendo. Então tudo isso acontece, e não apenas a hora de cada um, Brás, mas a forma como isso acontece também. Por isso então, né, pensarmos no corpo físico como sendo para nós um veículo que nós utilizamos para a nossa encarnação, mas tendo consciência da nossa realidade espiritual, isso facilita muito para nós esse processo. Então, quer dizer, vai chegar para todo mundo, né? A forma como cada um vai lidar é algo muito particular. E aqui nós vemos então o espírito brigando com a morte. Ele não quer. Ele quer continuar ali ligado. Mas o seu corpo já, né, aos poucos vai morrendo. Até chegar uma hora em que ele se desprende ou ele continua apegado ao corpo físico, sentindo todos os seus efeitos, que é algo bastante doloroso. Então, pessoal, fechando por aqui, a desencarnação de Fernando vai ser o nosso último tema, o próximo tema, desculpem, e nós estamos então aqui já no final do nosso livro, lembrando que nós estamos aqui no Desencarnação de Fernando, e depois no capítulo 51 nós encerramos o livro. Então faltam 2 capítulos apenas para concluirmos aqui o nosso estudo desse livro, né? E depois, na sequência, nós lembramos que o próximo livro que nós vamos estudar será o livro... Deixa eu ver aqui rapidamente. Será o livro Missionários da Luz. É o próximo, né? Então estamos aqui já no finalzinho